Olá, estamos iniciando mais um Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima. Eu sou Patrick Araújo, médico, primeiro secretário do CRM e apresentador desse maravilhoso programa. Hoje eu tenho a honra, e eu falo assim com muito orgulho, de receber o Dr. Virlandi, ele que é um grande profissional, um grande colega de trabalho, uma pessoa que deixou muitas e deixa muitas histórias e a gente vai conferir um pouco mais. Dr. Virlandi, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer muito grande da nossa parte recebê-lo aqui. E fique à vontade para falar um pouco da sua história para os nossos colegas. Obrigado, Patrick, pelo convite. Eu fico lisonjeado pelo convite, porque depois que a gente passa algum período, como eu passei muito tempo no CRM, e me afastei espontaneamente, porque para cuidar de outras coisas, e a gente vai terminando ficando um pouco esquecido, né? E eu fico muito grato pelo convite, porque é uma oportunidade de eu colocar algumas coisas que alguns colegas médicos não sabem, né? Os colegas médicos mais jovens também não sabem, porque muitos colegas médicos aí entram na faculdade e depois terminam não dando conta de que antes de eles serem médicos, teve uma outra turma que passou. Existe Né? uma história. Ninguém faz medicina sozinho, tem uma turma que passou. E essa turma é o que faz a história, né? E é um grande prazer, até porque eu fui seu pediatra. Com certeza. Por isso que eu fico muito honrado. Mas antes de começar, a gente adentrar nas nossas histórias, primeiro eu quero te convidar a participar do nosso podcast. Já aproveita. Se você não está no nosso canal ainda, já vai lá, siga o nosso canal, compartilha esse vídeo, compartilha esse episódio e os outros episódios estão disponíveis para você. Compartilha porque a plataforma entende que isso aqui é relevante e de fato é relevante para você profissional médico, para você sociedade de uma maneira geral. A gente conta muitas histórias boas aqui. E antes de nós começarmos, Dr. Virlandi, eu quero ler rapidamente seu currículo para que as pessoas entendam os feitos, as histórias que o Dr. Virlandi deixou. Formado pela UFPA, que é a Universidade Federal do Pará, em 1981, especialista em pediatria com área de atuação em neonatologia, membro da Câmara Técnica de Pediatria do Conselho Federal de Medicina, membro da Comissão de Assuntos Políticos do Conselho Federal de Medicina e membro da Comissão de Médicos de Fronteira do Conselho Federal de Medicina. Professor colaborador da Faculdade de Medicina da Universidade Federal, no qual também faço parte e sou muito honrado por isso. Doutorando em Bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Conselheiro presidente da Unimed Boa Vista. Diretor da Unimed Fama. E os cargos e funções exercidas que a gente vai adentrar um pouco. Secretário Municipal de Saúde de Boa Vista por 2 mandatos. Conselheiro Federal de Medicina. Conselheiro efetivo, doutor? Por 3 mandatos. 3 mandatos efetivos. Efetivo. Diretor do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré. Diretor de implantação do Hospital da Criança Santo Antônio. Diretor da Associação Médica Brasileira por 2 mandatos. Conselheiro do Conselho Regional de Medicina por 4 mandatos. E presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima, no qual a gente tem a honra. Doutor, e esse currículo? Me fale um pouco dele. Eu sempre tive uma atuação desde quando... Eu sou roraimense, né? Eu retornei para Roraima após terminar o curso de medicina e após ter passado por São Paulo na área de pediatria. E a minha atuação desde que nós chegamos não era só uma atuação médica. Era uma atuação política também, mas não a política partidária. A nossa atuação política era no sentido de políticas de saúde. Políticas públicas voltadas para a saúde. Quando eu cheguei aqui, só tinham 3 ou 4 pediatras, né? Então, a gente fez um grupo de médicos, eram poucos médicos. Salvo engano, nós éramos 18 médicos quando eu voltei para Boa Vista, 18 a 20 médicos só. No total? No total. Nós éramos um grupo muito unidos. E nós junto com a doutora Zita, o doutor Hélio Macedo, doutor Altamir, essa turma toda, a gente batia de frente
nas questões de políticas de saúde e batia de frente com o governo na época, com o prefeito na época, e a gente foi criando esse espaço. Perfeito. E ao criar o espaço, você vai também se projetando mais. E aí eu assumi o Conselho Regional de Medicina, depois o Conselho Federal de Medicina, assumi a Secretaria de Saúde, e assim eu fui fazendo a minha parte médica, não só a parte de atendimento, de curativo, mas a parte de políticas de saúde. Isso para mim foi uma coisa que me projetou como médico em Boa Vista e me projetou como médico no Brasil inteiro. Daí eu fui também para o Conselho de Medicina, e quando você vai para o Conselho de Medicina, os conselhos do Brasil inteiro reconhecem o seu papel na sociedade. Perfeito, excelente. Estávamos conversando antes de iniciarmos o programa sobre na época do Hospital Materno Infantil e na implantação do Santo Antônio, correto? Certo. O que mais o senhor colaborou, que o senhor foi diretor lá? Então, Foi. certamente deve ter feito muitos projetos, iniciado e realizado muitos projetos. Fala um pouquinho, doutor. O Hospital Materno Infantil, quando eu cheguei aqui, ele ainda não havia sido inaugurado, o Nossa Senhora de Nazaré. Nenhum pediatra, na época, fazia neonatologia. Quando eu cheguei, só eu fazia neonatologia e ninguém quis assumir o serviço de neonatologia porque não tinham práticas neonatais. Quando eu inauguraram a maternidade, eu fui sozinho para lá, né? E lá a gente criou o serviço de neonatologia. Eu também criei o pediatra na sala de parto, porque não existia em Boa Vista pediatra na sala de parto, né? Criamos o banco de leite lá, que também não existia. Criamos a UTI neonatal. E aí eu passei, eu acho que uns 3 anos, só eu como neonatologista na maternidade. Além de fazer parte da gestão, ainda estava cobrindo assistência. Ainda estava cobrindo. E na ocasião, eu fui chamando outros colegas, como a doutora Marilza, doutora Rosa, aí veio mais 2 colegas de fora também, que ficaram aqui por um período de tempo e foram embora. Enfim, e daí em diante começaram a chegar a doutora Celeste, e nós fizemos um grupo de neonatologia com mais ou menos uns 6 neonatologistas, que a gente dava assistência em sala de parto, dava assistência em UTI neonatal e dava assistência no ambulatório de neonatologia. É importante eu dizer isso, Patrick, porque a parte de neonatologia, que hoje funciona maravilhosamente bem, Verdade. Tá? Começou com muita dificuldade. Nós tivemos muita dificuldade para isso funcionar, entendeu? Mas graças a Deus deu tudo certo. E uma coisa que o senhor falou, nada foi sozinho, né? Não se faz medicina sozinho. Não se faz medicina sozinho. Isso é bobagem. Eu não fiz isso, não fiz aquilo. Eu participei de grupos, né? Eu posso ter encabeçado alguns, como, por exemplo, o banco de leite já foi uma ideia minha, e terminou que nós implantamos o banco de leite. E os colegas foram apoiando. Depois eu fui me afastando, mas dando apoio para os colegas que foram assumindo algumas posições. Nós não fazemos sozinho, é um grupo médico que tem como... Hoje existe os grupos em determinadas áreas. E esse grupo realmente fez um trabalho maravilhoso. Eu tenho muito a agradecer meus colegas como a doutora Marilza, doutora Celeste, doutora Sandra, que já faleceu, doutora Rosa, enfim. A gente está falando de ex-conselheiras, a conselheira atual, ex-presidente, inclusive eu recebi a doutora Celeste aqui. De todos, Celeste, enfim, eu tenho muito a agradecer a eles, não só pelo trabalho que nós fizemos juntos, mas pelo aprendizado. Eu aprendi muito com eles, eles aprenderam comigo, e assim a medicina na área de pediatria e neonatologia cresceu. E a gente vai aprendendo com vocês. Obrigado. Ei, mestre, doutor Virlande, hoje o nosso tema está muito relacionado da importância do médico, até porque a gente está falando de um ato muito especial. Nossa profissão, de fato, ela é uma profissão que demanda muito tempo, uma sobrecarga dentro das estruturas, dentro que a gente acompanha. Eu acredito que na sua época instalar foi com muita dificuldade, mas hoje também existem outras dificuldades que os mais novos, a gente como um pouco menos experiente, vou falar assim, a gente também sente.
Mas o que o senhor, como o senhor define a importância e o papel do médico dentro de uma sociedade? O senhor já falou sobre assistência e gestão. O senhor acrescentaria mais algumas coisas? Sim, o médico ele tem um papel importante de unir a sociedade, tá, na prevenção da saúde. Porque até para prevenir a saúde, não pode ser só o papel do médico. Tem que ter o papel da sociedade. A sociedade tem que participar. Aqui em Boa Vista, vamos falar principalmente de Boa Vista, isso começou a acontecer com a aproximação da sociedade com o programa Saúde da Família, que eu implantei o programa da Saúde da Família quando eu fui secretário. Tá? Inclusive, na ocasião, nós ganhamos um prêmio como a capital com maior assistência pelo programa Saúde da Família. Quando eu assumi a Secretaria de Saúde, lá só tinham 3 equipes, elas estavam incompletas ainda. Tá? Não estavam funcionando. E realmente nós tivemos um trabalho grande e implantamos o programa com uma cobertura grande em Boa Vista. E implantamos também a introdução do odontólogo na equipe do Saúde da Família. Perfeito. Quem introduziu o odontólogo na Saúde da Família foi na minha gestão como secretário de Saúde. A prefeita era a Tereza, né? Os momentos que eu fui secretário de Saúde foi na gestão dela. E, enfim, esse trabalho aproximou o médico da sociedade. O médico tem não só o poder curativo, a ação curativa, vamos dizer assim, a ação curativa, tem a ação preventiva, mas ele tem que unir a sociedade diante dos males que nos afetam. Perfeito. Né? Os males da saúde. Nós precisamos promover a saúde. A promoção da saúde, ela é feita pela sociedade. Né? Ela tem a participação do médico, tem a participação de todos os profissionais da área de saúde, que também médico não faz nada sozinho também, ele tem que ter os profissionais da área de saúde para trabalhar junto com eles. Perfeito. E essa aproximação, o programa de saúde da família foi o que mais aproximou o médico da sociedade. Da sociedade, perfeito. Eu acrescentaria ainda, a gente está falando de assistência, ou seja, a parte curativa propriamente dita, como a parte de prevenção, gestão, como o senhor falou, porque também sem gestão, sem novas ideias, sem políticas públicas, isso não funciona. Política, tanto partidária quanto apartidária, e a parte de educação. Isso. Educação. Isso, eu esqueci de falar. Educação, até porque eu sou professor colaborador e dou aula de ética médica, quando me chamam aqui no CRM, dei muita aula de ética médica, e a parte educativa é importante porque passa pelas nossas mãos a formação dos novos médicos, dos novos profissionais. Perfeito. Doutor, dentro do que o senhor viu, quais foram e são as maiores transformações que o senhor já presenciou, assim, no contexto da prática, no longo dos anos? Olha, Patrick, eu tive realmente, são 44 anos, completei dia 9 de julho agora 44 anos. De profissão. De profissão. E eu tive realmente, passei por todas as mudanças nesses 44 anos de medicina. Aqui em Boa Vista, quando a gente começou a fazer pediatria, nós não tínhamos gasometria, nós não tínhamos absolutamente nada. Ultrassom, tomografia, que os médicos mais jovens, tomografia, ressonância magnética, nada desses exames que hoje os médicos têm ao seu alcance, nós tínhamos. A nossa conduta médica era baseada exclusivamente em conhecimento clínico. E os cirurgiões em conhecimento clínico e cirúrgico. O que a gente tinha era um raio-x, né? Depois apareceu a primeira ultrassonografia aqui com o Dr. Mário Calegari, que trouxe. Hoje nós temos ultrassonografia, ressonância, temos todos os exames aqui. E nós tínhamos uma dificuldade também aqui com a carência extrema de pediatras. Tanto é que eu topei junto com o Dr. Sansevero, eu estava como secretário de saúde, e ele me fez uma proposta de criarmos
a residência médica de pediatria e nós criamos a primeira residência médica de pediatria. Toda a parte de educação com o Dr. Sansevero e os colegas lá do Santo Antônio, e eu fiquei na parte de dar suporte, principalmente no pagamento dos novos médicos. Bolsas, e aí nós criamos a residência médica que vai dentro da tua pergunta. Depois começou a aparecer residência médica em outras especialidades. Hoje nós já temos residência médicas nas cadeiras básicas e especialidades bastante. Eu não sei quantas residências tem, até tão pouco tempo eram 8 residências, 8 especialidades, mas isso foi uma transformação dentro do Estado. Trazer residência para... E uma transformação que eu vi durante, observando em termos de nacional, né, que para mim não foi um grande êxito, foi a proliferação descontrolada de escolas médicas. E com isso... uma pauta muito importante que o Conselho Federal caiu muito a qualidade do ensino, tá? Com a proliferação de escolas médicas. 80% das escolas médicas são escolas particulares, são escolas privadas. E aí eu te digo, sem sombra de dúvidas, a maioria dessas escolas privadas tem por trás parlamentares, certo? E virou uma fonte de renda, tá? Um poder econômico grande, um poder de voto grande com a criação dessas escolas, com péssimo ensino. Verdade. Péssimo ensino. Eu recebi o Dr. José Irangalo, o presidente do Conselho Federal de Medicina, recebi nesse podcast, um dos nossos episódios. Se você ainda não conferiu, já aproveita, vai lá, assista. Dr. José Irangalo, nós falamos justamente sobre isso. E isso já entra na minha próxima pergunta, sobre a avaliação dos novos médicos. Então, a sua opinião aqui diretamente impacta sobre a formação desses novos? As escolas, da maneira que estão sendo abertas, impacta? Claro. Sem dúvida. Quando chegou a pandemia, muitas escolas médicas passaram a fazer ensino à distância. E aí, as escolas privadas, algumas não perderam tempo. Imediatamente quiseram implantar o ensino da medicina à distância. Não conseguiram implantar totalmente porque o Conselho Federal de Medicina, os parlamentares responsáveis, o próprio Ministério da Educação barrou, tá? Porque não dá para formar médico à distância. Não tem como. Não é um curso Hermes de aperfeiçoamento não tem como. Né? Lembra do curso Hermes? Nós, na tua época, nós tínhamos o curso Hermes de aperfeiçoamento. A distância, carta. Medicina é diferente. Medicina é diferente, a formação é diferente. Total. Nós não somos melhores do que nenhuma profissão. Todas as profissões, elas são importantes para o mundo. Mas a nossa cuida do bem mais precioso, que é a vida. E parte da observação. Se nós não tivermos preparados para cuidar da vida, não dá para ser médico. Exatamente. O médico tem que se preparar bem, tá? O médico tem que ter compaixão, que é ao aliviar dor, cuidar da parte emocional do paciente, tá? E o médico tem que ter, além desses 2 fatores, o conhecimento, e ele tem que saber fazer correto. E não pode ser também, que aí eu respondo mais uma parte da sua pergunta, a transformação. Quando eu me formei, a medicina brasileira era ainda do tipo paternalista. A decisão era centrada no médico. Perfeito. O médico dizia, eu vou fazer este tratamento, e você aceitava, tá? Essa é a medicina paternalista. Essa medicina paternalista, ela é debatida e contrária no século XVIII. Immanuel Kant, o filósofo alemão, ele já combatia esse tipo de medicina, tá? Centrada no médico. Graças a Deus, essa transformação ela foi excelente, porque hoje a medicina ela é compartilhada com o paciente. Você trabalha para um diagnóstico, fecha um diagnóstico, e a decisão técnica é sua, certo? Mas a decisão conjunta
o paciente vai fazer aquele tratamento ou aquela cirurgia, é do paciente. Com isso, nós respeitamos a autonomia do paciente. Perfeito. Então, essa foi a mudança para mim, de quando eu me formei até agora, foi a melhor mudança no aspecto da medicina. É compartilhar o atendimento com o próprio paciente. Perfeito. Lembrando que o que o doutor falou tá nos primeiros capítulos de qualquer livro de semiologia, né? Sempre tá ali. Doutor, só a gente dar uma pausinha entre as perguntas. Eu não sei se o senhor já sabe, mas aqui em Roraima nós temos o nosso clube de benefícios. Esse clube de benefícios não é de agora, talvez seja do seu tempo, mas a gente está cada vez otimizando esse clube. É o clube de benefícios que qualquer médico tem. Saímos de aproximadamente 3 ou 6 parceiros para mais de 40 parceiros. Ou seja, são comércios, são empresas que acreditam na nossa credibilidade e de volta para os nossos colegas médicos a gente entrega desconto, essas empresas entregam desconto. Então, se você não sabe ou não está utilizando, entre agora no nosso site, que é clubedebenefícioscrmrr.com.br, clubedebenefícioscrmrr.com.br. Lá no site tem tudo, todas as empresas catalogadas, os descontos, tem todas as informações. E o Conselho Federal de Medicina também tem o clube de benefícios que você pode utilizar tanto caso você esteja em viagem ou em qualquer lugar, ou via internet. Você pode fazer compra também pela sua casa, garantindo desconto. Os descontos são incríveis, então já acesse Clube de Benefícios do Conselho Federal de Medicina, que é o CFM+, e também o nosso Clube de Benefícios CRM Roraima, Clube de Benefícios crmrr.com.br. Acessa lá e já utiliza. Desde já eu quero agradecer a Rádio Defensoria e a Defensoria Pública do Estado de Roraima. Eles são parceiros incríveis, porque eles cedem esse espaço maravilhoso. Lindo, espaço, né, doutor? Maravilhoso, gostei. Lindo aqui. Gostei do espaço. A Rádio Defensoria, um grande parceiro. A gente tem muita gratidão por todos os funcionários, toda a diretoria, todas as pessoas que fazem esse projeto acontecer, porque acredito também no nosso poder de transformação e credibilidade. Então a gente é muito grato à Defensoria Pública do Estado de Roraima. Voltando, doutor, o senhor acredita que a nossa sociedade tem reconhecido, ou já reconheceu, ou reconhecerá a importância do médico? Olha, uma pergunta difícil, né? Não é tão difícil de responder, mas eu vou tentar colocar aqui. Para quem é formado há 44 anos como eu, o reconhecimento da sociedade, o respeito da sociedade pelo médico era um negócio assim fenomenal, né? Nós tínhamos, muitas vezes eu cheguei a ficar constrangido a maneira como as pessoas me tratavam numa rodada. Tinha advogado, tinha engenheiro, tinha tudo, mas tinha um médico ali. As pessoas iam direto assim com o médico, parecia assim que dava um pouco mais de atenção pelo reconhecimento realmente do trabalho médico. Mas isso vem diminuindo gradativamente. Hoje esse reconhecimento não é nem 50% do que era antes. E vou lhe dizer aqui, sem sombra de dúvida, de que a perda do reconhecimento da sociedade perante os médicos foi a banalização da medicina. A medicina está banalizada, tanto na parte de formação, como na parte do médico na sua atuação. Ficou muito banalizado. No dia a dia, na estrutura institucional. Olha, a gente adentra nós temos nisso. O Brasil inteiro, eu não estou criticando ninguém específico, mas o Brasil inteiro, existe os médicos de internet. Tu abre a internet, é o médico de internet. Você nota perfeitamente que os caras estão vendendo produtos ali. Nota perfeitamente que o cara pode até ter o CRM, mas pessoas que nunca passaram por um hospital. Perfeito. Eu me lembro que tinha um programa da Ana Maria Braga que tinha um médico lá, o cara era bonito, bem penteado, gravatinha, bacana e tal. O cara curava de bicheira
até cirurgia do cérebro. Ele dava palpite em tudo. Tu via notadamente que era um cara que formou médico para ser médico de internet, né? E isso está acontecendo muito no Brasil. Com isso, a banalização da medicina ficou muito grande. Porque o médico do dia a dia, você já deu plantão, não sei se ainda dá, em emergência, tudo. O médico de dia a dia é descabelado, ele não consegue fazer a barba, ele tá lá correndo para um lado, correndo para o outro, reclamando da falta de medicamento, reclamando que o aparelho não funciona, e está atendendo o paciente, e corre de um lado, corre do outro, não tem tempo de comer. Esse é o médico, a medicina, ela é assim. Para quem pensa em fazer medicina, em andar bonitinho, arrumadinho, e ganhando muito dinheiro, esqueça. A medicina de verdade, ninguém fica rico com a medicina de verdade. Tá? Você vive bem, você tem um padrão de vida, muito bom, mas ficar rico com a medicina de verdade, não fica. Quem forma em medicina para ficar rico, está perdendo o seu tempo. Né? Eu acrescentaria, doutor, sobre isso, é o que a gente tem visto. Os índices de agressões. Agressão física, agressão verbal. Isso. O que tem acontecido, o aumento nos últimos 10 anos, inclusive o Conselho Federal de Medicina tem um documento no qual eles fizeram uma análise de boletins de ocorrência nos últimos 10 anos. E o aumento é um negócio absurdo. E a gente tem visto isso. E isso está relacionado também ao não reconhecimento do profissional médico, né? Essa agressão contra o profissional que está trabalhando, e aí eu até amplio para os profissionais de saúde, né, de uma maneira geral. Doutor, dentro da sua trajetória, qual é a maior contribuição, falando do senhor, mas de uma maneira geral, que o médico pode deixar dentro de uma comunidade? Essa pergunta é uma pergunta que abrange muitas coisas, mas me fale uma. A maior. É a promoção da saúde. Promoção da saúde. Perfeito. O médico, eu acho que ele tem como principal objetivo promover a saúde da sua comunidade. Promover, perfeito. E o que mais lhe dá orgulho na sua trajetória? Fora esse currículo aqui, o que mais dá orgulho? Cara... Isso aqui é muito papel, mas e o que toca o seu coração? Eu tenho aqui... Assim, quando eu saí de Boa Vista para estudar em Belém, né, fui morar numa república de estudantes de Roraima em Belém, eu e um grupo de estudantes, eu saí daqui para fazer engenharia e fui para a escola técnica. E fiz escola técnica e quando eu estava fazendo o 3º ano, eu resolvi ser médico de uma hora para outra. Eu digo, eu não vou fazer engenharia, vou fazer médico. Isso para o meu pai foi uma grande surpresa, porque ele queria que eu fosse fazer medicina, né? Mas eu dizia que ia fazer engenharia. E resolvi, naquela ocasião, fazia escola técnica. Eu, Petrônio Araújo, doutor Petrônio Araújo e doutor Robério Araújo. Foram os 3 roraimenses que fizeram escola técnica, que estavam encaminhados para a engenharia, agronomia, arquitetura, e saíram direto para a escola para a Universidade a Escola de Medicina do Pará. Para mim, isso foi assim, o motivo de orgulho foi eu ter retornado para Roraima e ter construído aqui parte da pediatria, em tudo que a gente já falou aqui, ter contribuído para a elevação, para a construção da pediatria em Roraima. Isso me emociona, porque muitos colegas que me ajudaram nessa caminhada já se foram, né? E a gente fica emocionado porque quando você vai fazer uma análise do início do que aconteceu e uma análise do que está acontecendo hoje, a gente vê assim, eu fiz parte dessa história. Perfeito. Eu ajudei a construir essa história. Inclusive, quando foram fundar a escola de medicina aqui, a faculdade de medicina, alguns médicos achavam que isso era bobagem, que não tinha estrutura para fazer a faculdade de medicina. Mas aí vieram me perguntar, eu disse, olha,
Se não tem estrutura, vamos criar. Ah, mas não tem professor. Arranja professor colaborador. Aí surgiu a figura do professor colaborador. Ou seja, surgiu a figura porque não tinha concurso para professores e nós todos nos apresentávamos como um professor colaborador. Quer dizer, nós ajudamos a construir a faculdade de medicina. Perfeito. Isso é importante. E uma coisa assim que me entristece na medicina, já que vem a alegria, a coisa que me entristece, no Brasil inteiro é assim. Hoje, os médicos jovens não reconhecem o trabalho dos antigos. Tá? O cara pegou um negócio funcionando, ele não quer nem saber quem foi que ajudou a construir aquilo. Tá? Eles não reconhecem o trabalho dos antigos. Muitos deles não conhecem nem a história. Por isso que é bom esse tipo de entrevista, Exato. Porque para que os novos reconheçam a história da medicina. E a história da medicina não começou agora. A história da medicina vem começando desde a época de Dr. Silvio, que cuidou de mim, Dr. Elerbão, aquele pessoal todo, e a medicina foi criada devagar. E eu fiz parte da história de elevação da medicina, principalmente na área de pediatria e neonatologia. Perfeito, doutor. De fato, a gente é muito grato pelos que fizeram e deixaram as suas histórias. Inclusive, o Conselho Regional de Medicina, atualmente, a gente tem feito muitos programas de valorização. Inclusive, esse é um programa de valorização. Nós contamos, junto do Dr. Nazareno, contamos a história do nosso Conselho Regional de Medicina, no episódio que a gente falou em comemoração do aniversário. Foi incrível esse episódio, justamente para resgatar a imagem das pessoas que construíram. Porque se a gente está vivendo algo hoje, é porque alguém no passado deixou a sua história, deixou o seu legado, deixou tudo isso pronto, de alguma maneira. Para a gente finalizar, doutor, em sua visão, qual é a principal missão do médico? A principal. Me fale só uma, a principal. A principal função do médico é... Missão. Eu já respondi em diante, mas eu vou colocar aqui em 3 palavras. Cuidar do bem maior das pessoas, que é a vida, e ao cuidar ter a compaixão, quer dizer, você sofre com a dor do outro e ao mesmo tempo é que você também promove a melhoria emocional, porque só sofrer com a dor do outro é ter pena. Para você não ser ter a compaixão dentro da medicina, você tem que sofrer com a dor, cuidar da dor e cuidado emocional. Aí isso está enquadrado realmente no bem maior da medicina. O médico que seguir essa doutrina, tá? Compaixão, cuidar do bem maior, que é a saúde, aliviar a dor, né? Já dizia Hipócrates. Exato. Alivia a dor e alivia os problemas emocionais do teu paciente. O médico que cuida desses itens, ele sempre será um bom médico. Perfeito. Que aula, né? Doutor, eu quero lhe agradecer pela presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Acredito que nesses quase 40 minutos que a gente conversou, muitas coisas nós falamos. Eu agradeço a sua presença aqui, agradeço a sua história. O Conselho Regional de Medicina é honrado pela sua presença lá e a casa sempre está aberta para o senhor. Muito obrigado, Em nome da diretoria, em nome da presidência. Obrigado. Sempre está aberta. Eu quero agradecer não só você, como secretário-geral do Conselho, mas também toda a diretoria do Conselho, né, que eu sei que trabalha arduamente para elevar a medicina do estado de Roraima. E agradecer aqui. Também vou agradecer o espaço, que é um espaço muito bonito, o espaço da Defensoria é muito bonito. Eu não conhecia aqui, né? Aqui mas perfeito. É um espaço legal. Muito bom. Obrigado, doutor. Obrigado a você. Para você que está acompanhando nossos episódios, muito obrigado. Se você ainda não está nos seguindo nas redes sociais, vai agora no CRM Roraima, @CRM Roraima, lá no Instagram, aqui no Conselho Regional de Medicina no YouTube. Já segue o nosso canal, já siga o nosso Instagram. Se você usa Facebook, vai no Facebook, Conselho Regional de Medicina, já siga. Lembrando que esses episódios estão em audiocast, tanto nas plataformas de streaming Deezer
e no Spotify, totalmente gratuito. Aproveita e já compartilha esse conteúdo e eu te espero no próximo episódio. Até lá!